É advogada formada pela Universidade Federal Fluminense e deputada federal em terceiro mandato. Entre 2001 e 2003, coordenou o Centro Nacional de Cidadania Negra. Foi a primeira mulher a presidir o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro no período de 2005 a 2014 e foi presidente nacional do PL Mulher. Em 2015, se destacou na presidência da Comissão de Finanças e Tributação, segunda comissão mais importante da Casa. E em 2017, por unanimidade, foi eleita coordenadora da bancada feminina, exercendo um trabalho que mudou o olhar na Câmara em relação às pautas legislativas e à atuação das mulheres nos espaços de decisão. Na condição de líder da bancada feminina, defendeu bandeiras de proteção à mulher e à família e a conquista feminina de novos espaços de poder. Em seu segundo mandato, foi escolhida a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira secretária na Câmara dos Deputados, e no biênio seguinte foi designada secretária de Relações Internacionais da Casa. E para proferir a palestra magna, convidamos Sua Excelência a Senhora Deputada Federal, Soraya Santos. Bom dia a todos e todas. Carla, que alegria estar aqui nesse evento, que está discutindo um tema que se alinha, Carla, com a minha tese de faculdade. Eu costumo justificar a forma com que eu cumprimento. Eu sempre faço questão de chamar a atenção, bom dia a todos e todas, porque isso nos remete ao artigo 5º da Constituição. As pessoas não entendem que essa palavra todos, absolutamente sobre o aspecto jurídico, não abarca todo mundo. Motivo pelo qual a Constituinte de 88, a Constituinte Cidadã, que começou a se questionar, será que todos nós somos iguais perante a lei? Será que as mulheres estão podendo ir e vir sem ser importunada? Terminar seu relacionamento sem apanhar? Será que essa mulher está estudando e está tendo as mesmas oportunidades? E nesse será que será, essa Constituinte Cidadã, com apenas 4,5% do Congresso, composta de mulheres, ela traz, nessa cláusula pétrea, uma modificação muito profunda. Ela traz o parágrafo 1º dizendo: homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. E a partir desse momento, nós que acreditamos que o Brasil precisa tratar igualmente homens e mulheres, passamos a cumprimentar assim, como um juramento, que no nosso dia a dia, nas nossas funções, a gente tem um olhar inclusivo entre homens e mulheres. Dessa forma, eu queria, Carla, te agradecer pelo convite, te cumprimentar e, cumprimentando você, cumprimentar toda a comissão organizadora desse evento que é necessário para o país. Agradecer a nossa prefeita anfitriã, um prazer estar sendo recebida de forma tão carinhosa. Mônica, eu não vou te chamar de primeira-dama, porque eu tenho horror dessa coisa de primeira-dama. É única dama, porque quando a gente fala de primeira, vai pensar na segunda, na terceira, e mulher que é exclusividade. Agradeço você por ser uma mulher que, ao lado do seu marido, está trazendo sempre esse olhar feminino nas políticas públicas. Pedro, eu queria te cumprimentar, e em seu nome cumprimentar todos os homens aqui presentes, porque a gente gosta muito de falar de fake news, mas fake news, Pedro, para mim, é o homem que diz que acredita na mulher, mas na hora que o assunto que é discutido é pauta feminina, ele manda uma representante feminina e não ouve. E eu estou vendo aqui vários homens nessa plateia, porque querem mudar esse Brasil. A gente tem que começar a mudar, Mara, essa visão de guerra de sexo, que, por sinal, eu quero te ver em breve em Brasília, viu? Já ocupando uma cadeira no Congresso. Nós temos que parar com essa mania de achar que isso é uma guerra de sexo. Minha gente, a rotina já é nosso algoz. Imaginem vocês o universo que cada um frequenta, fora do nosso próprio trabalho, quantas coisas a gente vê que geram desigualdades. E, nesse mesmo sentido, eu queria, Carla, chamar atenção para esse tema. Nós não estamos discutindo a paridade, nós não estamos discutindo que é direito das mulheres ocuparem
espaço de decisão. Ao contrário, é necessidade de país. É o país que precisa. Eu quero dizer para vocês que eu sou advogada, eu sempre fui representante de todas as salas de aulas que passei, presidente de grêmio, e nunca me enxerguei política. Eu nunca achei que eu fosse parar no parlamento, e como advogada eu era absolutamente crítica das leis, porque as leis trazem lacunas do qual justifica a nossa própria atuação advocatícia. Quis Deus que eu chegasse na Câmara dos Deputados em 2015. Nunca passei pela vereança, nunca fui deputada estadual, fui direto para a Câmara de Vereadores. Eu fui direto para a Câmara Federal. E ali, quando cheguei, me chamou muita atenção, quero dar um abraço na Janete Vaz, essa mulher empreendedora, em seu nome, Janete, quero cumprimentar as mulheres empreendedoras desse país, organizações não governamentais. Eu olhei para a Câmara justamente no momento que, em outubro, nós estávamos com todos os prédios iluminados de rosa, os homens com laço rosa no peito na campanha do combate ao câncer de mama. E, como mulher, eu comecei a perceber, porque eu tenho dentro do meu mandato algumas pautas, e a inclusão é uma delas. Me chamou a atenção para as cadeirantes que no Brasil não faziam mamografia. Vejam, eu fazia mamografia, eu sou mulher, e de repente eu olhei para as mulheres cadeirantes, por um simples motivo. O mamógrafo não reduzia a altura. Então nós, mulheres, mudamos a lei. Nós colocamos o seguinte dispositivo: compra de mamógrafo com dinheiro público tem que ter redução de altura. E aí eu fui assistir, minha gente, o primeiro exame de mamografia de uma tetraplégica. Veja, qual foi o homem que votou contra? Nenhum. Ele não sabia que isso acontecia. Eles não sabiam, por exemplo, que uma mulher, quando chegava no hospital com câncer de mama, no SUS, ela já ganhava a prótese da mama doente, já saía torta. Gente, a autoestima é base da dignidade. Nós colocamos lá na lei. Se der uma, vai ter que dar duas. E vejam vocês, até hoje, quem vai para o SUS ganha a prótese das duas mamas. Mas quem vai para o plano de saúde só ganha da mama doente e a outra tem que pagar por fora. E eu posso trazer para vocês vários exemplos do que faz o olhar feminino dentro da política, porque qualquer lei é capenga se não tiver os dois olhares. E ali a gente começou a nossa luta, porque quando eu cheguei na Câmara, eu estou falando de 2015, 5 estados brasileiros não tinham uma única mulher. Nós tínhamos 1.900 municípios sem uma única vereadora. O papel de vereador é o mais nobre de todos, é quem primeiro vê a dor das pessoas. Como é que nós não temos uma mulher para olhar o que está acontecendo na saúde das mulheres, na hora do parto, nas políticas públicas? Zelar, vereador tem um papel, eu espero que você seja uma mulher vereadora, zelar pela aplicação da lei, porque o exercício de cidadania tem que acontecer na ponta. E sem vereador a gente não vai conseguir isso. Por quê? Se a gente parar para pensar que mesmo uma pessoa que não sabe ler e escrever, quando chega para um lojista e diz, troca minha geladeira, senão eu vou para o PROCON, isso é exercício de cidadania. Ele conhece os seus direitos. O papel do vereador é trazer essa legislação para a ponta, para que seja exercida. Eu me lembro, Carla, que em 2017, eu cheguei para o ministro das Forças Armadas e perguntei, ministro, por que será que as mulheres não ocupam espaço uma mulher não pode entrar no navio mar-e-guerra, não pode ser almirante? E aí ele me respondia, ué, deputada, em nome da família brasileira. Eu me perguntava, ué, mas quem perguntou para ela se ela quer casar? E se embora casada, não seja problema de marido e mulher, a lei não pode tutelar a decisão das pessoas, a lei tem que entrar na omissão das pessoas. E aí, em 2017, nós liberamos a aeronáutica, a marinha e o exército. E hoje, quando eu olho para trás, eu estou falando de 2017, minha gente, o exército foi em 2018. Quando eu olho para trás, nós já temos 5 almirantes mulheres, a segunda é uma engenheira que trabalha na área de engenharia. Estamos com navios com adequação
para banheiro feminino. Nós temos turmas de meninas piloto de aeronave. Veja, ninguém está dizendo que ela tem que ser militar. Nós estamos questionando por que não ser. Por que não ser? E a gente vai olhando para a educação, vai vendo como que a política, ela entra diretamente na vida das pessoas, mudando aquilo que está acontecendo. E é por isso que uma das necessidades de país mais fundamentais é trazer mulheres para a política. Não por um exercício de paridade de direito, mas por uma necessidade de ter um país menos desigual, menos injusto. Porque é através da política que você induz o desenvolvimento. E aí a gente teve que fazer um trabalho muito firme. Eu, quando cheguei em 2015, eu quis que as mulheres do meu partido fossem tratadas por bancada, para ter oportunidade de presidir uma comissão, para ter fala em plenário. Naquela época, nós éramos 9,9%. 9,9%, Adriane. Quase nós não tínhamos representação feminina. Quase mulheres não falavam em plenário. Porque, para falar em plenário, você tinha de ser vice-líder. Isso, eu não tinha vice-liderança feminina. E aí, a gente fez uma pirraça. Logo no primeiro ano, a gente conseguiu defender que as mulheres fariam uma escolha. E, além de conseguir essa oportunidade, a gente falou, vocês são cavalheiros e as mulheres vão escolher primeiro. E eles falaram, pode escolher. Eles tinham certeza que a gente ia pedir educação, assistência social e saúde. E aí, eu fiz a escolha. Eu quero a Comissão de Finanças e Tributação. E foi um caos, minha gente. Foi um caos. Porque parece que a gente só entende de economia doméstica, né? E aí o presidente, à época, era o Eduardo Cunha, ele falava assim, mas como pode? Primeiro ano, primeiro mandato. Era uma comissão composta de 60 homens. E aí a gente teve que fazer um esforço para trazer pelo menos mais 5 mulheres para ter um equilíbrio. Foi nessa hora que a nossa Tereza Cristina, que é senadora desse estado, que foi ministra, foi para a Comissão de Finanças, mas as mulheres olharam para a minha cara e falaram, Soraya, você é doida. Então, vai você que ninguém quer. E foi o ano das pedaladas fiscais, foi o ano que virou o país pelo avesso, e nós tivemos o orgulho de ser a segunda mulher a presidir aquela comissão e entregar mais matérias votadas que os 10 anos que nos antecederam. E ali a gente não parou mais. A gente se organizou, tem um espaço de poder lá na Câmara que representa a bancada feminina. É um espaço que os deputados não votam, só quem vota são as deputadas. E aí eu tive o privilégio de ser eleita por unanimidade por elas a coordenar a bancada feminina. E aí, em 2017, como coordenadora, a gente começou a fazer as modificações, porque vocês imaginam, o Brasil tem 30 e tantos partidos, aquela mesa, o presidente aqui, começa, né, os partidos mais importantes, por número de deputados, e as mulheres ficavam lá na pontinha, né? E aí a gente falou, não, de jeito nenhum, nós queremos ficar do lado do presidente, sendo a primeira a falar. E fincamos o pé e fomos para lá. Fomos para fazer reuniões de liderança, com assento no colégio de líderes, porque nós éramos tão poucas, porque, diferente do judiciário, minha desembargadora, o judiciário age sob provocação, e o parlamento, ele age sob demanda da sociedade. E como o Brasil não tinha mulheres representando, cada uma de nós tinha de representar todas as mulheres do Brasil, independente de ter naquele estado mulher ou não. E ali a gente tinha um papel de pautar matérias que fossem fundamentais para dar luz ao que estava acontecendo no país. E foi com essa função que a gente conseguiu pautar o feminicídio. A gente queria saber quantas mulheres eram mortas no Brasil por posse e quantas eram mortas por latrocínio, por exemplo. E aí, um ano depois, até um senador entrou com uma ação, ela não surgiu como um tipo penal, ela surgiu como um agravante de homicídio. Ele falou assim, isso aqui é mimimi de mulher, gente, vamos acabar com essa coisa de feminicídio, tudo é homicídio. Nós fincamos o pé, começamos um trabalho na ponta, um trabalho de qualificação, porque não basta ter leis, nós temos que trabalhar em conjunto, todos os segmentos. E aí a gente começou
a preparar desde a delegacia, mapear, olhar a cena do crime, porque quando você olha a cena do crime, você já sabe que é feminicídio. Ele é um crime de ódio, ódio por aquela condição, não é de ser mulher, é daquela que se não é minha, não é de mais ninguém. Pasmem, um ano depois eu encontrei com esse mesmo senador, ele falava assim comigo: deputada, o que é isso? Está brotando feminicídio no jardim. Eu falei: não está brotando, as pessoas começaram a enxergar o que está acontecendo com as mulheres nesse Brasil. E aí a gente foi pautando matérias, e eu estou mostrando isso tudo para vocês, para mostrar da nossa luta de buscar mulheres para ocupar os espaços de decisão. Se vocês fizerem um olhar paralelo com os países mais desenvolvidos, esses países que são mais desenvolvidos têm mulheres em todos os espaços, seja ele do executivo, do legislativo, do judiciário, nos conselhos das empresas. E isso daí faz toda a diferença, porque são olhares complementares. Eu me lembro, em 2017, eu pautei uma matéria que chocou os deputados daquela Câmara. A gente tirou a algema do pé das mulheres na hora do parto. Imagina, minha desembargadora, que naquele momento as mulheres apenadas iam ter filhos com algema no pé. E os deputados estavam chocados. Qual foi o homem que votou contra? Nenhum, porque o homem que é cidadão de verdade não criou filha para poder apanhar de ninguém, não investiu em educação para não ter oportunidade, é porque ele não enxerga nossos problemas. E é por isso que tem que ter mulher em todo o espaço. As pessoas dizem assim: é nosso direito. Eu digo: não, é necessidade de Brasil. Porque o Brasil, quando se fala de política, ele está abaixo dos países onde as mulheres usam burca. Nós podemos falar o que quisermos, nós temos livre pensamento e a gente não consegue eleger na política. E aí a gente foi olhar para a legislação, que parece que na política, minha prefeita, é assim: a gente olha um teto de vidro, pensa que vai voar e bate ali. Então nós tivemos que fazer modificações significativas que estão repercutindo até hoje. Nós tínhamos lá a obrigação de ter 30% de mulheres para disputar a eleição, porém, nós não tínhamos recursos, porque os partidos são controlados por homens. E é lógico que ele vai montar uma nominata para ele se eleger. E aí, em 2016, a gente fez um levantamento junto com o Ministério Público Eleitoral, e eles foram fundamentais nesse processo. Nós levantamos, Mara, das mulheres candidatas a vereadoras em 2016, acreditem e pasmem, mais de 14.250 mulheres tiveram 0 voto. 0 voto. E ali a gente mostrou, deu luz e materializou que as mulheres eram chamadas para emprestar CPF. Nós começamos, então, a dar um passo mais à frente. Era uso de dinheiro público. Mulher laranja, derrubada de chapa. Doa quem doer. Usou mulher na política para emprestar CPF, caia todo mundo. E dessa forma, começamos no município de Valença, lá no Piauí, derrubada da chapa inteira daquele partido, e as pessoas começam a questionar: mas é injusto, fulano se elegeu. Não quero saber. O partido tem que chamar as pessoas que querem concorrer. E nós começamos também a bloquear os recursos, porque lá atrás, quando eu vi essa necessidade de país, eu sou autora de uma PEC, que é 134, que a gente fez campanha pelo Brasil inteiro, a gente queria garantir que nenhuma cidade desse país deixasse de ter pelo menos 10% de cadeira efetiva para as mulheres. Que elas fossem a lutas, mas se não tivesse, tinha de ter pelo menos 10%. Porque não dá para discutir política pública sem mulher. E aí, nós batemos na trave por 15 votos. E, pasmem, dos 15, 8 eram de deputadas, que foram viajar porque elas achavam que esse assunto não ia passar nunca. A partir dali, nunca mais foi pautada. Mudou o presidente da Câmara, foi o Rodrigo Maia, e eu comecei a fazer pressão para pautar essa PEC.
E eles não quiseram pautar, porque nessas alturas a gente já estava fazendo uma campanha muito pesada no Brasil, porque quando o nosso voto a gente bota o dedinho, toda a população acompanha. E eu não acho que mulher necessariamente tem que votar em mulher, ela pode votar em homem ou mulher. Mas ela não pode, não deve votar em homem que não acredita que ela tenha direitos iguais. Ela não pode votar em homem que não defenda a pauta feminina. E eu falei, vamos votar essa PEC. Não é possível que os municípios estejam sem representação feminina. Nós não podemos ter um estado como o Amazonas, que as meninas, quando vão pegar água, por exemplo, da população ribeirinha, que pagam pedágio com o corpo delas com 11, 12 anos, e o Brasil fica acreditando em boto rosa porque não tem uma voz feminina para dizer o que está acontecendo. O que é isso? Mas a pressão dos líderes e dos deputados foi forte demais, porque nós tínhamos batido na tecla por 15, isso viraria uma realidade. E aí eles pressionaram o presidente, e o presidente não pautou. Motivo pelo qual eu ajuizei, junto com mais 2 senadoras e mais 3 deputadas, uma ação no Supremo, que ganhamos por unanimidade. Nós ajuizamos no TSE, que ganhamos por unanimidade, e nas eleições de 2018, terminando o meu primeiro mandato, nós bloqueamos 30%. 30% de mulher para disputar? Então, 30% do dinheiro só para as mulheres, 30% do tempo de televisão, 30% do rádio. Porque uma mulher que tem trabalho, do rádio antigo à hashtag, ela só precisa ter voz, porque a mulher não se movimenta pelo poder, a mulher se movimenta por causas, porque a gente já tem dupla jornada. Quando a gente não aguenta mais, a gente fala, vou virar política que eu vou defender o autismo, eu vou virar porque eu quero defender a questão do câncer, a educação que eu quero, porque política vem de polis. Polis significa cidade. Que modelo de cidade eu quero viver e deixar para os meus filhos? E quando ela não aguenta mais, ela diz, pois agora vão ter que me engolir. Mas a gente não tinha voz. E aí eu quero dar um dado numérico, porque eu ouvi as acadêmicas falando, contra números, não tem discussão e não tem mesmo. Nós elegemos naquela eleição, sem poder filiar mais mulheres, que o prazo de filiação já tinha passado, nós elegemos mais mulheres do que os 30 anos que nos antecederam. Mais mulheres do que os 30 anos que nos antecederam. Ainda é pouco? Claro que é pouco, mas eu quero mostrar para vocês a disparidade. E eu pude, como coordenadora, receber aquelas mulheres que estavam realizando o meu sonho de Brasil mais justo, mais igual, tendo homens e mulheres representando esse país. E aí, eu falei, não é possível, essa Câmara e esse Senado não tem mulher na mesa diretora, gente. Porque a questão é o seguinte, a gente está falando de democracia, eu gostei que você botou esse título junto com a igualdade. A pergunta que eu faço é, que democracia é essa, se eu não me vejo representada? Se nós somos 52% da população e 52% da população são mulheres, e 48% são o quê? Filhos de mulheres. Como é que a gente não se vê naqueles espaços? Chamei a Dorinha. Dorinha, você vai continuar no trabalho da coordenação da bancada feminina, porque eu vou fazer uma travessura. Eu vou comunicar ao presidente do meu partido. Se todos os partidos indicarem homem para a mesa, eu vou disputar avulso. E assim a gente fez. A gente fincou o pé. Não preciso dizer para vocês o que aconteceu. Todos indicaram homens. Eu fui avulso. Ir avulso, gente, para quem não sabe, você vai contrariando a decisão partidária e você vem em separado, fazendo aquele trabalho e tentando convencer todo mundo. E foi lindo, porque até as senadoras vieram para a Câmara naquele momento pedir voto para que a gente tivesse uma mulher na mesa. Foi uma coisa mais linda, de todos os partidos, todo mundo ali pedindo, as serventes. E eu tive a oportunidade de ser a primeira mulher na história da Câmara a ser a primeira secretária, que é a segunda posição da mesa diretora, sendo o único do Congresso. Eu, no dia seguinte, ganhei uma abraçada de flores com uma carta da ONU que eu falo com minhas filhas, não vou dar para vocês não, vou dar para minhas netas. Porque a gente tem que se colocar, não é fácil, mas a gente também tem que se colocar. Ganhar ou perder faz parte da disputa, mas é nosso dever apontar que não é possível que a mesa que representa a sociedade
numa Câmara de Deputados, que é a representação da população brasileira, que está na nossa Constituição. Qual é o artigo 1º? Todo poder emana do povo. Através de quê? Do voto. Então, nós somos o artigo 1º da Constituição. Por isso que não há democracia se não houver paridade. Não pode dizer que o Brasil é democrático enquanto tivermos os espaços de poder só olhando com o olhar das experiências masculinas. E nós temos que parar de dizer, sou primeira isso, sou primeira aquilo. Não, eu sou mãe, sou avó, sou advogada, sou isso, e fui primeira, porque a coisa ainda continua assim, fulano é a primeira isso. Aqui eu tive o prazer de conhecer a Vânia, primeira mulher a ser a presidente do CREA, conheci no avião ontem, viu? E a gente tem que celebrar tudo isso. Mas nós estamos em 2024, minha gente. Nós estamos na contramão. Se a gente quer esse país produtivo e justo, está na hora da gente olhar para cada instituição. E eu tenho orgulho de quando saí da mesa, Mônica, eu deixei 3 mulheres na mesa. A mesa composta de 7. Então, tirando o presidente, eram 3 homens e 3 mulheres. Então, a gente tem que lutar. Nós deixamos todos os partidos com a obrigação de ter uma vice-presidente mulher. E vocês olham para lá e vocês vão ver. E, gente, isso é para mudar a sociedade. Eu lembro, como coordenadora da bancada, a gente recebeu uma estatística que as mulheres apanhavam mais às quartas e domingo. Eu não sei se vocês sabem disso. As mulheres apanham mais às quartas e de domingo por conta do dia do jogo. E aí a gente fez um movimento, porque quem ama o esporte é contra a violência. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Bebida, gente. É bebida. E aí a gente teve a capacidade de chamar os clubes de futebol, e aqui os times, viu, Carla, de Mato Grosso, de Campo Grande, tem que fazer campanha. Nós fizemos uma campanha onde todos os times entravam com uma camisa branca, só trocava o escudo, minha desembargadora, e era assim, todos em campo no combate à violência contra a mulher. É isso. É a sociedade. A gente tem que olhar para todas as áreas. Naquele mesmo ano, falando de esporte, para vocês olharem, nós só tínhamos uma árbitra de futebol mulher. E aí os times de futebol também feminino, era uma jogadora de cada um. Então tivemos que fazer movimento. Time de categoria A, da primeira categoria, tinha de ter seu próprio time. Nós fomos para a CBF e falamos o seguinte, não é possível. Bloqueamos lá junto, lógico, em parceria com a CBF, 30% das vagas de capacitação para arbitragem para as mulheres. Nós estamos em 2024, isso foi 2017. Olha, é um pouquinho de tempo só. Mas quando vocês olham para o campo, quantas bandeirinhas e juízas nós estamos vendo? Como está o futebol feminino no país? Vejam, a gente tem que parar para olhar. E aí o Dias Toffoli era presidente na época do Supremo, e eu brincava com ele, ministro, a Casa da Justiça tem que ter justiça em casa. Eu não estou entendendo essa pirâmide do judiciário. E ele baixou uma normativa, na época, no CNJ, já para começar essa discussão da promoção. Ali foi um diferencial, mas não paramos ali. O Barroso, quando foi presidente do TSE, nós não tínhamos uma única ministra do TSE, e a gente falava assim, ministro, pelo amor de Deus, se numa lista de indicação para compor qualquer cargo tiver 2 mulheres e 1 homem, eles vão nomear aquele homem. E eu quero te fazer um pedido, nós não podemos ter um único órgão sem uma representação feminina. Vejam, não é só na política, nas cidades, nos estados, em todos os órgãos nós temos que ter. E aí a gente fez um pedido para ele, e ele adorou a ideia, pediu que guardasse segredo, nós guardamos segredo por 8 meses. 8 meses. Mas ele foi o primeiro presidente do TSE, aliás, o primeiro ministro a fazer uma lista tríplice só de mulheres, e assim a Maria Cláudia Bucaneri ficou como ministra lá no TSE. E agora, como ministro presidente do Supremo, obviamente presidente do CNJ, ele levou essa experiência lá para o CNJ. E hoje, se vocês não sabem, a lista de subida, né, para a desembargadora, porque você tem muitas juízas, mas quando você olha assim, na segunda instância, são poucas. Aqui nós temos 2. Mas a próxima já vai ser mulher. Sabe por quê? Porque até ter paridade no judiciário,
na estrutura do Tribunal de Justiça, vai ser assim: uma lista só de mulheres e uma mista. Uma de mulheres, uma mista. Porque a Casa da Justiça tem que ter justiça em casa. Simples assim. E esse é o trabalho. É por isso que a democracia tem que estar associada à igualdade de direitos que está lá na Constituinte de 88. Se ela é constituinte cidadã, isso tem que ser colocado na prática. Eu vi aqui vocês fazendo homenagem à OAB, e tem que ser feita, mas eu, quando cheguei na Câmara, para vocês terem uma ideia, coisas que passam batidas, gente, mas que afetam a nossa vida. Nós temos hoje uma ministra do STJ, a Dani, ela era advogada, e ela grávida, fazendo uma audiência. Ela pediu inversão de pauta, que ela estava se sentindo mal, com um barrigão enorme de 6 meses. E ela pediu inversão de pauta e foi negado a ela, porque talvez vocês não saibam. Assim como aquele detalhezinho da cadeirante em relação à mamografia, as advogadas não tinham tranquilidade para ter 30 dias de descanso quando tinha um filho. Porque no momento mais sagrado dela, ela tinha de contratar um advogado e ela ficava preocupada com o processo. Mas a Dani não teve inversão de pauta. Ela saiu depois de 6 horas de um julgamento dificílimo, direto para o hospital. Graças a Deus, o filho dela sobreviveu, mas ela saiu e teve um nascimento precoce, se sentindo muito mal. Entramos na política novamente. O que nós fizemos? Quando uma advogada tiver filho, o prazo da justiça é obrigado a ficar suspenso por 30 dias. Vejam, são pequenos detalhes. São pequenos detalhes. Essa mulher não tem que passar em raio-x, essa mulher tem que estacionar na porta do fórum. É isso que eu estou chamando a atenção. Eu estou querendo compartilhar com vocês pequenas experiências do meu mandato, das minhas vivências como pessoa, como parlamentar, para vocês entenderem o que vocês estão fazendo aqui nessa manhã. O COPAR está discutindo a igualdade e a democracia. O trabalho que vocês estão realizando precisa ser copiado em todo o Brasil, chamando todos os segmentos para essa reflexão. Depois que eu saí, lógico, da mesa diretora, a gente continuou mapeando, trabalhando, porque é óbvio, eu acho que meu nome já está muito associado como parlamentar nessa luta pela igualdade de direitos das mulheres. Dessa luta que tem que ser colocada num ponto e mapeada. A estrutura da Câmara de Deputados, nesse espaço que é só da mulher, ela tem 3 pilares. O primeiro é a coordenadora. A coordenadora tem um papel interna corporis. Ela tem assento no colégio de líderes e leva a matéria que precisa ser mudada, a legislação que precisa ser mudada e votada, articula para ser aprovada. A segunda, que, na verdade, é a primeira, é a Procuradoria da Mulher. A Procuradoria da Mulher, que hoje eu ocupo, eleita também por unanimidade, ela tem um papel fiscalizador do mandato, porque o parlamentar ele tem que elaborar leis? Tem. Ele tem que trazer recursos para a sua base? Tem. Mas, acima de tudo, ele tem que zelar pela aplicação da lei lá na ponta, senão a gente vai viver em bolha. E aí, a Procuradoria que faz essa interface com as organizações não governamentais, o sistema judiciário, do Ministério Público, a OAB, todas as entidades, todos os setores. Para quê? Para garantir o direito, porque as pessoas não sabem. É muita legislação. A gente vai discutir, por exemplo, que mudou a legislação no nascimento da criança na questão do planejamento familiar. A mulher hoje, ela tem direito, ao ter seu filho, depois de 21 anos de idade, pedir que faça a ligadura. Antigamente, como é que era a lei? Ela precisava de autorização do marido e só podia ligar 6 meses depois. Nada. O homem hoje faz vasectomia se ele quiser, a mulher faz ligadura se ela quiser, não precisa de assinatura de ninguém, nós tiramos isso. E dissemos que, se ela quiser fazer ligadura, que seja feita na hora do parto. Qual é a mulher que volta, minha prefeita, depois de 6 meses, deixa um bebê dentro de casa e vai fazer ligadura? Ela vai voltar com outra barriga.
E nós não podemos mais ficar reféns de pessoas que querem ganhar voto das mulheres ligando as trompas. O que a gente precisa fazer é levar a informação na ponta. Essa informação ela é fundamental. E aí eu rodo o Brasil e é incrível que eu nem encontro mulheres. Eu chego nos hospitais, eu sempre peço para visitar um hospital por onde eu passo, eu vou lá e converso com as mães. Vem cá, você queria ligar as trompas? Ah, mas é porque eu fiz parto normal. Eu falei, qual é o problema? Faça pelo umbigo. Faça pelo umbigo. Só não vai fazer se não tiver o equipamento. E se não tiver equipamento, é um dado que a gente precisa ter para pressionar a classe política a trazer esse equipamento, que é uma coisinha de nada. Mas eu pergunto, quantas mulheres sabem que ela podia fazer na hora do parto normal? Pouquíssimas. É diferente ganhar o voto quando a pessoa reconhece o seu trabalho, sabe o que você está fazendo. Porque eu sou eleita deputada federal, eu falo para os meus eleitores, vocês têm que me ver em Brasília. Se eu estiver aqui todo dia, todo fim de semana tomando chopp, é que eu não estou trabalhando. Quem tem que estar no dia a dia é quem tem que ver a dor, o problema da cidade. Por isso que a gente tem que ter muita consciência de quem a gente vai colocar ali. Porque essas pessoas também têm o dever de trazer a legislação que está lá em Brasília para a ponta. O terceiro pilar, e aí depois eu vou voltar à Procuradoria para falar um pouquinho do que a gente está fazendo. E o terceiro pilar que a gente tem dentro da estrutura da bancada feminina é justamente o Observatório da Mulher. A gente tem um trabalho com as academias, porque a gente precisa de informação para mostrar e induzir a política. Nós temos um Brasil de dimensões continentais, realidades diferentes, e muitas vezes o que eu quero para mim, a pesquisa aponta que é um outro caminho. A lei, eu quero mudar em 5 degraus, mas, às vezes, eu só consigo avançar em 2, 3, mas já é um passo. É um passo. E não pensem que a democracia é resultado do consenso, ela é resultado do dissenso, porque se todo mundo pensar igual, tem alguma coisa errada. O que a gente precisa fazer é respeitar a desigualdade. E olha que nós estamos vivendo um momento de Brasil muito dividido, muito polarizado. Mas eu fiz uma brincadeira com as deputadas nessa legislatura, assim que nós chegamos. Hoje nós somos 94, graças a Deus. Mas eu peguei e chamei a Benedita da Silva ela do meu estado, e falei o seguinte, Bené, só as mulheres podem usar e unir esse Brasil. Então, nós vamos fazer uma chapa aqui na coordenadoria. Nós tiramos todas as candidaturas, porque nós somos deputada federal do mesmo estado. Então, hipoteticamente, a gente está disputando, não está? Você é preta, eu sou branca. Você é PT, eu sou PL. Por quê? Porque para votar no PT, na Bené, vai ter que votar no PL. E do PL, para votar em mim, vai ter que votar no PT. E nós ganhamos e fizemos um café com leite. Sabe por quê? Porque câncer não tem partido, pedofilia não tem partido, desemprego não tem partido. E a gente tem rodado esse Brasil. Eu desenvolvi um sistema quando assumi a Procuradoria da Mulher. Eu estou linkando, para quem não sabe, o meu sistema às câmaras de vereadores e às assembleias legislativas desde que tem a Procuradoria da Mulher. Porque a gente fez um convênio com o CNJ, com o CNMP, com a OAB, com o TSE, e aí eu vou para os estados, a gente vai para as assembleias, a gente chama as vereadoras daquele estado, eu vou junto com a Edilene, que é ministra do TSE, eu vou com a Raquel Branquinho, que é do Ministério Público Eleitoral, a gente vai com a Renata Gil, que está no CNJ hoje, a conselheira do CNJ, a gente vai em caravana, porque quando a gente fala, e a gente ainda leva a meta, porque a gente está ensinando também as mulheres a empreender, vender seus produtos pela internet, se está na política, vender a sua imagem. A gente está oferecendo para as vereadoras das procuradorias mais de 250 cursos gratuitos para levar para a ponta. E o que a gente faz com isso? A gente vai cuidar de vários temas, que às vezes o processo está agarrado, a gente quer entender por quê. Às vezes é uma medida cautelar em relação a uma criança, o processo que envolve a mulher. A gente está cuidando da violência política, porque violência política é um mal nesse país.
E não vamos permitir que se faça a bandeira política da violência política. Porque, minha gente, se tudo é violência, nada é violência. Tem coisas que o embate é exercício de função. É olho no olho. Só que a gente agradece a quem teve que se jogar no cavalo das sufragistas para que a gente pudesse estar aqui. Mas hoje, nós mulheres, discutindo olho no olho, não precisamos de gritar, rasgar a blusa, nós temos conteúdo. É outra época. É outra época. Porque não tem ninguém que exija mais da mulher do que ela mesma. A mulher é carrasco dela mesma. O que a gente precisa fazer é olhar a sociedade que está lutando pelas mesmas coisas e a gente percebe várias poças d'água, trabalhando profundamente. E essa caravana, sabe o que tem feito, Mônica? Ela está criando um filete, unindo uma poça d'água na outra, fazendo um mar que a gente espera que desague num mar de transformação desse país. Que o Brasil, que eu tenho certeza que vocês que estão aqui, é o mesmo Brasil que eu quero, com mais igualdade de direitos, com menos injustiça social. E você só vai ter isso o dia que tiver homem e mulher lado a lado na construção desse país. Eu estou recebendo sábado mais de 30 países no grupo do P20. Mas, Carla, quando você me falou, eu falei, eu não tenho como deixar de vir aqui. Eu sei do seu esforço. E minha prefeita, se Deus quiser e você estiver lá, não vai ser mais subsecretaria de política das mulheres, vai ser secretaria de política das mulheres. Eu fiz uma campanha, eu fazendo campanha, minhas filhas ficam brigando comigo, elas falam assim, mãe, a Paraíba te dá voto, o que você está fazendo aí em Mato Grosso? Eu não quero saber, eu sou movida por causas. E mesmo na minha campanha, a gente fez um trabalho, gente, com todos os candidatos a governador dos estados que compõem o COSUD, que são os estados do Sul e do Sudeste. E esses estados, gente, representam 70% do PIB do país. Pasmem, nenhum deles tinha secretaria de política das mulheres. Quando acabou a eleição, dos 7 estados, 5 já têm secretaria de política das mulheres. As pessoas perguntam assim, mas por que tem que ser secretaria? Pela importância que você está dando à causa. Porque se você é coordenador, ou você é qualquer coisa, nome que queira dar, é igual telefone sem fio. Eu tenho que falar com o secretário tem que falar com o gestor, e a coisa desanda. Quando a pessoa quer resolver, esse assunto é comigo. Porque o assunto das mulheres tem que ser do gestor. Não adianta a gente ter uma pessoa que diz, eu defendo a família, mas você está fechando os olhos para a violência doméstica? O Brasil ainda é o 5º que mais bate em mulher. Nós lançamos, semana passada, um protocolo chamado Antes que Aconteça. Foi assinado na sala da presidência do Supremo. Uma ação do Legislativo, Executivo e Judiciário. Então, foi assinado pelo Barroso, o Lewandowski, representando o Ministério da Justiça. Eu assinei como autora do projeto, junto com a Daniela Ribeiro, uma senadora da Paraíba. Vamos colocar esses 2 estados como projeto piloto, porque tem 2 coisas que são previsíveis. Nascimento de uma criança, que todo mundo sabe que a média é de 40 semanas, e feminicídio. Se o sistema funcionar, ela não morre. E nós temos um dado muito ruim para o país, que talvez vocês não saibam, e se souber, eu vou colocar novamente aqui, 70%, Pedro, das mulheres que são mortas nesse país por feminicídio, 70% tem medida protetiva. Eu vou voltar a dizer, 70% das mulheres que são mortas por feminicídio têm medida protetiva. Mas será que alguém consegue imaginar se é possível policial dar conta de tudo? É impossível, por mais que faça. Mas esse projeto consiste em quê? O juiz, quando dá a protetiva, ele não coloca o dispositivo eletrônico, porque isso é competência do Executivo. O Executivo não coloca, porque o Judiciário não autorizou. E aí vai indo cada um no seu quadrado. E esse projeto consiste justamente em romper essas barreiras e entender que, assim como a Constituição, quando tem conflito de leis, o que se sobrepõe à vida é responsabilidade nossa a preservação da vida daquela pessoa. Então, hoje, no Rio de Janeiro,
Você dá a protetiva e já coloca o dispositivo eletrônico. Nós estamos lá com a academia medindo, inclusive, para saber qual é o modelo mais eficaz. Então, lá no Rio é botão do pânico, coloca a tornozeleira no pé do cara, botão do pânico na mão da mulher, o outro grupo está com celular para fazer georreferencial, o outro grupo está com smartwatch. Por quê? Porque se o cara tirar a tornozeleira e botar no pé do outro, o batimento cardíaco é carteira de identidade, a gente sabe que ele trocou de pé, né? Então, minha gente, ela está lá. Vamos imaginar que ele não quer por mal. Ele entrou num shopping, ela está lá. Deu 200 metros, ela corre para o banheiro, ela pede ajuda. Isso vai disparar para o painel da polícia. Fora isso, dispara para a mulher, dispara para alguém que ela indica. Veja, eu quero dar um dado também real para vocês. Das 157 mulheres que já estão com o botão do pânico lá no Rio de Janeiro desde novembro, me pergunta, quantas morreram? Nenhuma. E aí a gente está medindo o resultado disso tudo. A gente foi humanizar também o atendimento. Nós já estamos com a 6ª sala, Carla, dentro dos hospitais, não são todos, a gente tem que ir fazendo política pública, você tem que ir fazendo aos poucos. E pode falar com o governador, em breve eu quero estar trazendo isso para cá, o antes que aconteça. Porque nós amarramos o orçamento dentro do Ministério da Justiça, então esse dinheiro só vai para aquela atividade. Por isso que o Pedro, quando esteve lá em Brasília, no encontro da Defensoria Pública, nós doamos para a Defensoria Pública 5 carretas. E essas 5 carretas vão andar com uma espécie de poupa-tempo da mulher. Ela vai ser toda lilás, vai levar o nome antes que aconteça, vai dar capacitação, atendimento, tudo em relação à mulher. E isso também já está indo agora para o Rio de Janeiro, que a gente vai estar medindo tudo no Rio e na Paraíba. Bom, mas nos hospitais, a mulher apanhou, ela vai para o hospital, por exemplo. O TJ do Rio de Janeiro, ele criou um formulário, o médico já identificou que aquela pessoa não caiu da escada, que ela apanhou, preencheu aquele relatório, porque a Lei Maria da Penha não diz que ela tem que ir para a perícia, não, ela tem que ter um documento para dar protetiva. Esse documento já é suficiente, vai direto para o TJ soltar a medida protetiva para essa mulher. Tem problema de estupro, é óbvio, aí tem que ter prova material, vai para a coleta. As delegacias comuns já estão no cronograma de adequação, porque a delegacia comum teve um problema no país. Quando surgiu a DEAN, muitas delegacias desse país começaram a deixar de atender as mulheres e falavam assim, vai lá para a DEAN, conversa, minha gente, conversa. Ela é obrigada a atender todo mundo, só que ela tem que atender com um protocolo humanizado. Então, a gente amarrou um recurso para adequar as delegacias. Ela tem que ter uma entrada lateral, ela vai ter um tipo de equipamento que vai filmar esse depoimento, não vai precisar de ser policial, pode ser psicólogo, agente administrativo, vai tomar o depoimento dessa mulher, vai tomar o depoimento dela, e essa cena, esse depoimento, vai acompanhar todo o processo dela para que ela não fique sendo revitimizada o tempo todo. E aí o inquérito vai para a DEAN mais próxima. Essa sala lilás da delegacia, ela vai estar vinculada à DEAN mais próxima, porque essa sim vai ter uma metodologia. Com isso você desafoga, porque você não tem dinheiro para colocar a delegacia da mulher em tudo quanto é lugar. Mas não quer dizer que quando a gente tem uma delegacia, ela vai deixar de ouvir essa mulher. A legislação vai avançando. Então, a gente falou de feminicídio. Eu sou autora, por exemplo, daquela lei da campanha do X Vermelho, que envolveu todos os poderes, que foi fruto da AMB em campanha conosco. E ela trouxe ali a violência psicológica. Eu sou autora da lei da violência institucional, que muita gente não aplica, Carla. A violência institucional ela é necessária. Porque quando uma mulher, por exemplo, vai para uma delegacia e ela diz assim, ó, fui estuprada, tem policial que pergunta, qual a roupa que você estava usando? Você é virgem? Espera aí, não é papel dele perguntar, isso é crime hoje, gente. Ele responde por crime. Violência institucional é crime. Assim, quando a gente fala da violência obstétrica, que está faltando um pouquinho de legislação para conceituar e colocar o prazo que a gente está entendendo da violência obstétrica, uma mulher não pode chegar no hospital e ter uma pessoa, seja enfermeiro, seja maqueiro, seja quem for, quando ela estiver sentindo dor, perguntar para ela, vem cá, foi bom fazer, está reclamando de quê? O que é isso, minha gente? O
que é isso? Esse ano a gente vai botar pedra nisso. A gente está mais de um ano percorrendo os hospitais, porque é inadmissível o número de crianças que estão nascendo com lesão nesse país e mulheres sofrendo violência obstétrica, mas nós temos leis para já punir, leis que precisam ser exercidas. Pode ser negligência, pode ser imperícia e pode ser violência institucional. E aí tem um detalhe, a pessoa muitas vezes, por conta do estrago físico que ocorre na mulher, vai lá e consegue a indenização. Mas nós temos que lembrar que a ação civil, ela não concorre com a penal. Não concorre com a penal, porque a hora que a gente responsabilizar criminalmente, eu te garanto que as crianças desse país vão nascer com mais carinho. Vou encerrar. Por isso que eu não trago esses negócios de PowerPoint, porque eu vou me perdendo. Por quê? Se a gente está falando de nascimento de criança, se a gente está falando de sinapse cerebral, se a gente está falando de aprendizado na primeira infância, a gente tem que olhar como essas crianças estão nascendo, gente. Não dá mais para a gente ver cenas de criança nascendo no chão, de você encontrar mulheres negras que ganham menos anestesia do que mulheres brancas. Que é isso, gente? Que é isso? De você achar que uma mulher vai ficar 24 horas em trabalho de parto e daqui a pouco essa criança está com lesão cerebral ou morre. Nós temos que colocar esse assunto na mesa. Eu estou colocando para vocês que eu poderia estar discorrendo do setor público-privado, porque essa é uma pauta muito forte do meu mandato, mas eu quero mostrar para vocês, dentro do organismo que eu estou representando, que é a Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados, a importância de ter mulheres nesse espaço de poder, para poder induzir e forçar essa transformação. A gente teve um encontro semana passada, por exemplo, com a CNI, que representa todas as mulheres, todas as indústrias do país, e a gente falava, vem cá, nós queremos diretoria em todas as organizações femininas, porque nós vamos derrubar as matérias legislativas se a gente chegar a encontrar evento de vocês sem ter deputada ou uma mulher ali representando. Porque não tem jeito, eles entendem essa linguagem. E a gente fez um encontro, Carla, lindo. Mulheres da construção civil, mulheres da exportação, mulheres da indústria têxtil, o que tem de mulher produzindo e que a gente não sabe, que está lá, a poça d'água, trabalhando, fomentando. Todas as entidades têm que ter representação feminina. E não me importa, quero dizer para vocês que não me importa, se a pessoa está na política dizendo, vou botar a pessoa de vice-prefeita para tomar o dinheiro do fundo dela, não tem problema não. Porque esse é um golpe do baú que nós queremos levar. Hoje nós temos aqui uma vice-prefeita que virou prefeita, gente. Vamos dar esse golpe do baú? Ah, eu sou candidato a senador. Se botar primeiro a suplente mulher, pode usar o dinheiro da mulher, sabe por quê? Porque quando eu fiz o levantamento, 16% do Senado era composto de senadoras eleitas pelo voto direto. Mas 20% eram de homens que eram os primeiros suplentes, que eles saíram para o governo e eles assumiram cadeira. Então, deixa a mulher de primeira suplente, não tem problema não. Porque a gente vai chegar lá, tem que forçar. E a gente tem que ameaçar as confederações, tem que ter recorte feminino, as mulheres no agro, que até 2018, gente, a mulher ganhava as grandes fazendas, passava para o filho cuidar, ou para o marido da filha. Olha o que essas mulheres estão fazendo no agro, gente. Não precisa nada, também fruto dessa terra, Tereza Cristina, aquela pequenininha chegou lá, olha a revolução que ela fez como ministra. Isso nos dignifica, então nós precisamos estar unidos, seja a sociedade civil, essas organizações, esses seminários. Eu sei que eu estou com o meu tempo, só queria dar um panorama muito rápido, posso? Do que a Procuradoria hoje está fazendo na caravana. A Procuradoria trabalha com 4 pilares. O primeiro pilar é o combate à violência política. Por quê? Porque é urgente para o país ter mais mulheres na política. E a gente está literalmente devolvendo o mandato de vereadoras, porque às vezes você só consegue ter uma, e essa uma não consegue nem exercer seu mandato, e muitas desistem, porque ela fica isolada, ela não tem fala, ela não participa das decisões, ela vai sendo isolada, e essa caravana está ajudando, ela percebeu que ela não está sozinha, é como se fosse um mandato. Hoje eu tenho mais de 1.700 municípios no meu sistema. Aí a gente faz campanha assim, ó, hoje todo mundo vai visitar um hospital.
se informa disso. A gente faz campanha junto. Está acontecendo uma transformação enorme. Os processos estão muito fortes dentro da justiça. Os deputados, os vereadores estão sendo responsabilizados por esse ataque às mulheres. O último encontro que nós tivemos em Brasília, e eu tenho cuidado quando eu chamo, mandar o ofício para a vereadora, convidando, e o ofício para o presidente da Câmara, para dizer para ele que ela está sendo chamada, não é para passear, ela está sendo chamada para um compromisso. Pasme, no último encontro que eu fiz em Brasília, tinha vereador de uma cidade lá de Fortaleza, que ele não pagou a passagem da vereadora, mas ele foi para Brasília e levou mais 3 vereadores. 3 vereadores. Ela apareceu no encontro, que mulher danada, quando quer, você já viu, né? Todos os homens sabem que mulher, quando bota uma coisa na cabeça, perturba marido, filho, todo mundo, mas faz. E ela fez uma vaquinha lá com a cidade e foi parar em Brasília. Aí eu fiquei sabendo dessa história. E mandei logo na letra. Eu mandei lá comunicar ao Tribunal de Contas do município, porque eu quero entender por que aquela Câmara teve dinheiro para pagar passagem de 4 vereadores, não teve para pagar da vereadora, sendo que ela tinha convite oficial, e eu queria saber o que eles estavam fazendo lá. Pronto. E ele foi procurar o deputado dele para pedir que eu tirasse a ação. Eu falei, não tiro. Isso é violência política. Violência política é impedir o exercício da função, gente. Não é só o ataque físico. O ataque verbal é impedir o exercício. A gente luta para botar uma mulher lá. E a mulher que já tem dupla jornada diz assim, eu não quero mais, isso está sem sentido, eu não consigo realizar. Eu não consigo realizar. Não, nós temos que nos unir e fortalecer. E olha como nós temos movimentos hoje no Brasil de sociedade civil organizada para ajudar. É Mulheres do Brasil, é Nós por Elas, é tanta mulherada. Eu vi aqui as Mulheres da Virada, que fui eu que inaugurei com a Marta Lívia, da virada feminina lá em São Paulo. Mas a sociedade civil precisa entender aonde a gente precisa dessa ajuda. A gente conversava isso, é trazer essa ajuda para defender a aprovação de um projeto, para fortalecer. O segundo pilar, obviamente, da Procuradoria é o combate à violência doméstica e o feminicídio, por isso esse protocolo do antes que aconteça. E a gente vai entregar esse mandato mostrando quantas foram salvas por esse sistema. O terceiro pilar está ligado à saúde da mulher. E a gente, nesses 2 mandatos, a gente está dando, esses 2 anos, a gente está dando foco, sim, a planejamento familiar e a violência obstétrica. A gente tem que levar essas informações para a ponta. O 4º pilar é a autonomia econômica das mulheres, e a gente tem vários programas, inclusive para mulheres classe C, D e E, que sequer sabem que são empreendedoras. E essas mulheres com autonomia podem sair desse ciclo de violência. Porque se você falar em combate à violência sem falar de geração de emprego, sem falar disso, não é possível. E lembrar que legislação, e eu quero compartilhar sempre que você quiser, Carla, a gente está sempre atualizando legislação. Mesmo na área de emprego, eu mexi, a gente botou, quero falar para a minha prefeita, nós botamos um inciso 3º na lei de licitação, que é o seguinte: empresa que tem política de combate à violência contra a mulher é critério de desempate em licitação. É critério de desempate em licitação. Então, não interessa para a gente se ela acredita que ela tem que fazer isso. Se é interesse dela ganhar, ela começa a cuidar das mulheres daquela empresa. Cuidar das famílias. Tu não está cuidando da mulher. Quando você cuida da mulher, você cuida da família. A gente tem que ter olhar sobre orçamento, recorte de gênero. Eu vi mulheres da arquitetura, até sistema viário tem que ter olhar de gênero. Não dá para fazer planejamento urbano sem olhar da mulher. As mulheres não andam nas vias principais, porque mulher é bombril, milho e uma utilidade. Ela vai levar o filho para o colégio, ela para na entrada, compra uma coisinha na venda, paga não sei o que ali. Então, ela anda. Como é que você vai planejar sistema viário sem ter uma mulher na equipe? E até nas empresas. A gente tem um selo. Por exemplo, a CNI vai lançar agora um selo para premiar, com vários critérios, as empresas que têm projeto de violência, cargos de poder. A gente tem prêmios que envolvem essas mulheres em espaço de poder. Por exemplo, o carro mais vendido da Renault era composto de uma equipe de 50% e 50%, homem e mulher. Santander, quando passou Itaú, a gente faz essa concorrência para ir trazendo essas evidências. E, no final, a gente sabe que muitos deles, esse dia eu estava conversando com um dos donos lá da Renner, ele mostrando que as mulheres estão lá ocupando posição, eu falei, está no conselho, eu falava assim,
Pode fingir que me engana, que eu finjo que eu sou enganada, mas o resultado está bom. Sabe por quê? Porque desde que ele botou mulheres no conselho, ele começou a ganhar mais dinheiro. Porque a mulher é consumidora. Então, se não tem mulher para decidir a política da empresa, como é que vai vender? Quando ele coloca a mulher na empresa, ela começa a dar dicas de venda, vende mais. E quando a gente fala, eu vou encerrar por aqui, até na área tributária, gente. A gente quer saber por que as mulheres empresárias, quando vão tomar dinheiro, o empréstimo, elas têm mais dificuldade que os homens. Se a sócia dela é outra mulher, é uma loucura. É mais difícil ainda. A gente quer entender por que o produto, se é azul, o mesmo produto, um Presto Barba lá da vida, se ele é azul, tem um preço, se for rosa, é mais caro. A gente quer entender por que os impostos dos produtos das mulheres são mais caros. A camisinha, por exemplo, são 18%. E a pílula anticoncepcional são 38%. A finalidade não é igual, gente? Gente, para tudo tem que botar as mulheres ali, igual aquelas fiscais do Sarney, mapeando, vigiando. Encomendamos agora uma pesquisa universitária, que a gente espera até o final do ano ter um resultado, que vai trazer a seguinte informação. Dentro do Executivo, dentro do Legislativo, dentro do Judiciário, como está a posição das mulheres? Quantas mulheres estão em espaço de poder e o que muda a partir dela. E eu quero aproveitar, Carla, no fórum que eu vi várias acadêmicas, a gente sabe que as universidades têm autonomia acadêmica, mas quem financia somos nós. Quem dá dinheiro para a academia somos nós. E a gente está contratando várias pesquisas da academia que a gente quer saber determinados assuntos. E esse é um deles. E quero colocar o nosso observatório à disposição. Se tiver alguma pesquisa interessante, coloca na nossa página. Eu estou oferecendo para colocar na página, porque vai ser consultado aquele instituto ou aquela pesquisa pelo Brasil inteiro, porque é a Câmara dos Deputados que faz essa política pública. Eu ficaria aqui o dia inteiro falando, e eu estou no meu 3º mandato. Apenas 3º mandato. Vejam vocês como que o Brasil precisa de encontros como esse. Como o Brasil precisa de olhar para dentro das instituições e mostrar que é impossível a gente ficar defendendo bandeira de igualdade sem discutir as mulheres nos mesmos espaços. Não dá para dizer que o Brasil é democrático enquanto não tivermos homens e mulheres decidindo. Eu quero dizer para vocês que hoje meu time de eleitores empatou, mulheres e homens, mas eu sempre fui mais votada pelos homens. Homens que queriam mulheres no poder, homens que queriam transformar esse país. Vamos acabar com essa história de guerra de sexo. São olhares diferentes. Tragam um homem para vocês. Não façam encontro de mulheres só com mulheres, porque a gente está pregando para convertido. A gente tem que trazer os homens para escutar a gente. É isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que fazer. Quero colocar meu mandato à disposição, como a Carla sabe, me conhece desde que cheguei como deputada. E essa é uma pauta importantíssima, não é só porque eu sou mulher que represento as vozes femininas. Essa é uma pauta, para mim, importante, que o artigo 5º da Constituição foi minha tese de faculdade. E a minha tese, ela discorreu exatamente assim. Todos nós somos iguais perante a lei. Eu botei uma vírgula e coloquei, desde que a gente tenha competência para tratar diferentes os desiguais, para nos tornar mais iguais. Esse artigo 5º é o coração de transformação desse país. Sem encontros como esse, que envolve todos os segmentos, Carla, vai ser mais lento ainda. Nós precisamos que cada um, dentro da sua atividade, seja judiciário, seja no Ministério Público, seja nas empresas, seja nas organizações, olhem para dentro. O que está faltando para ter homens e mulheres decidindo o que há de melhor? Não é direito das mulheres, é necessidade de país. E eu, quando fiz o meu primeiro santinho de campanha, eu botei uma frase que eu acredito e aplico na minha vida, que é uma frase do Gandhi. Plenamente livre é quem voluntariamente se escraviza. Plenamente livre é quem voluntariamente se escraviza. Isso nos remete que cada um de nós, cada um de nós tem a possibilidade de doarmos 30 minutos do nosso tempo para fazer, seja uma ação social ou para dedicar uma causa cívica desse país transformadora. Todas as empresas têm um papel de responsabilidade social, não só de combate à desigualdade, não só da inclusão da mulher nesses espaços, não só
na proteção da dignidade da pessoa humana. E a gente não pode conviver com um país que tanto bate mulher e ter um país que diz que defende a família. Defender a família é defender a integridade das pessoas. Não adianta a gente combater violência daquele jovem que está no sinal agressivo, se lá na primeira infância ele viu a mãe apanhar o tempo todo, porque as sinapses cerebrais se dão de 0 a 3 anos. É nessa fase. Lá atrás, a gente achava que a creche era um espaço para colocar a criança para a mãe trabalhar. E hoje se sabe, pela ressonância magnética, que de 0 a 3, essa base do cérebro é formada. E a violência está ali. Então, gente, vamos defender a dignidade de ir dos homens e das mulheres e dos homens. Muito obrigada. Deputada, eu particularmente não tinha dúvida do que seria esse momento com a senhora. Então, nós queremos agradecer muito a disponibilidade de estar conosco. Prefeita, eu falo, a senhora fala? Posso falar? Eu quero aqui, em nome da prefeita, ela nos alertou que... Mônica, eu fiz aquela brincadeira com você, mas eu quero te dizer o seguinte, que nós, mulheres, somos assim. A gente nasce, a gente é filha de, mulher de, mãe de e avó de. E a gente ama tudo isso. Mas, independente de amar tudo isso, nós somos professoras, advogadas, nós temos nossa competência. Então, a gente tem que saudar a mulher pelo que ela é. E eu vi muita saudação em relação a você, falando da sua preocupação de trazer esse olhar para agregar na gestão. E fora que tem o outro lado de mulher que eu não resisti. Eu acredito na única dama, nada de primeira, viu? Boa. Mas é para dizer para a senhora que está no planejamento da prefeita, do plano de governo da prefeita, a criação da Secretaria Municipal da Mulher, né? E que ainda não foi criada por uma questão de limite prudencial, né? Tem as questões administrativas internas, não que não fosse o desejo da nossa prefeita, nesse período que ela assume a titularidade da prefeitura, que ela governa Campo Grande, mas houve esse impeditivo e, certamente, da próxima vez, Secretaria da Mulher. É isso aí. Informamos aos interessados que, neste centro de convenções, teremos um restaurante que estará funcionando com almoço. Em nome do Fórum Permanente pela Paridade Institucional e Política das Mulheres, agradecemos a importante palestra magna ministrada por Sua Excelência, a Senhora Deputada Federal Soraya Santos, e informamos que retornaremos pontualmente às 13h30 com o painel 1 com o tema Impactos da presença de mulheres nos setores de infraestrutura, tecnologia, empreendedorismo e carreiras públicas. Um excelente almoço a todos. Agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em